Olá, seja bem-vinda e bem-vindo a mais uma edição do informativo Mundo UFG. É um prazer ter a sua companhia e audiência. Confira a partir de agora as principais informações da Universidade Federal de Goiás e as últimas notícias da nossa região. A Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira a medida provisória que prevê a destinação de R$1.995 milhões para a compra da tecnologia necessária para a produção de uma vacina contra a Covid-19 aqui no Brasil. Isso será possível por meio de um acordo entre a Fundação Oswaldo Cruz e o laboratório AstraZeneca. E a Anvisa, Agência Nacional de Saúde, autorizou o uso emergencial de vacinas contra a Covid-19 no Brasil. Essa autorização dá mais agilidade para a entrada de imunizantes no país, mesmo que as fases de teste ainda não estejam 100% concluídas. No nosso entender, então, essa é mais uma via de acesso. É mais uma oportunidade para a gente disponibilizar vacinas de maneira a cumprir requisitos técnicos de maneira mais ágil. E também, para finalizar essa parte introdutória, eu queria esclarecer que a gente está tratando aqui de uma excepcionalidade. A autorização temporária de uso emergencial é uma autorização excepcional, já prevista no nosso arcabouço regulatório, no nosso arcabouço normativo, e que nós agora estamos trazendo quais são os requisitos mínimos para que se possa seguir com esse tipo de autorização. Na prática, a vacina pode ser disponibilizada para grupos específicos e em caráter, como o próprio nome diz, emergencial e temporário. Essa autorização de uso emergencial também pode ser interrompida a qualquer momento. Para que um imunizante seja disponibilizado para toda a população, é necessário um registro, o que ainda não aconteceu. A autorização de uso emergencial da vacina só pode ser solicitado pela empresa que desenvolve a vacina. Deve possuir autorização de funcionamento, deve participar de uma reunião de pré-submissão com a Anvisa e a vacina precisa ter um dossiê de desenvolvimento clínico aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e deve estar na fase 3 de testes aqui no Brasil. A Anvisa ainda vai avaliar 4 tópicos fundamentais para emitir a autorização de uso emergencial: eficácia e segurança, biotecnologia, boas práticas de fabricação e a farmacovigilância. Na autorização de uso emergencial, por se tratar de uma vacina ainda experimental, nós vamos ter que ter certeza de que a empresa que vai disponibilizar essa vacina está comprometida em seguir com as ações do que a gente chama de farmacovigilância, ou seja, o acompanhamento do desempenho dessa vacina na população que vai ser vacinada, quanto à segurança e quanto à possível ineficácia. Isso vai ajudar a gente a compilar os dados de maneira mais robusta, para eventualmente isso se transformar no registro de uma vacina, que aí sim precisa ter esses dados muito bem estabelecidos, e também acompanhar uma questão que é fundamental nessas discussões, que é o tempo de duração da imunidade das vacinas, né? Porque no caso da autorização de uso emergencial, a gente pode ter um acompanhamento de 2 meses, 3 meses, e nesse caso a gente precisa ter certeza de que ao longo do tempo, essa imunidade vai se manter capaz de proteger as pessoas contra os vírus e contra casos graves. Enquanto a vacina não chega, a Prefeitura de Goiânia segue realizando a testagem em massa na população. Esta ação começou em maio e já testou quase 100 mil pessoas na capital. Dessas, cerca de 11% tiveram resultado positivo. Na última semana, a testagem em massa aconteceu na região da Vila Canaã, que possui uma atividade comercial intensa e grande número de circulação de pessoas. A Superintendência de Vigilância em Saúde está aproveitando também para imunizar a população contra a febre amarela, já que as autoridades identificaram a circulação dessa doença na cidade. A vacinação da febre amarela ela é direcionada para crianças acima de 9 meses, devem tomar 2 doses, uma aos 9 meses e uma até aos 4 anos. E para a população acima de 4 anos que não conhece o histórico vacinal, é necessário somente uma dose da vacina contra a febre amarela.
E a testagem para o novo coronavírus na região teve um aumento no último mês de quase 26%, quando comparamos com o mês de setembro. Até setembro, 1,5 milhão de pessoas que afirmou ter feito o teste para a Covid-19. Isso representa 18,9% da população goiana. Grande parte desse público é composto por mulheres. Foram 710 mil contra 641 mil homens. A maioria tem entre 30 e 59 anos. Abaixo vem os jovens com idade entre 20 e 29 anos. Crianças foram as menos testadas, somente 81 mil. Esses dados foram levantados pelo IBGE e o chefe do Instituto aqui em Goiás comentou. Como eu disse, aqui no estado de Goiás nós tivemos um percentual de 5,2% de pessoas que testaram positivo para a Covid-19, esse percentual no Brasil de 2,7%. Agora, veja que para a gente ter condições de dizer isso, nós tivemos que ter aqui um percentual maior também de pessoas que disseram ter feito o teste, né? 18,9% no estado de Goiás contra 12,1% no estado, quer dizer, no Brasil. Então, essa possibilidade de ter mais testes, eu acredito que é muito importante também para que boas políticas públicas sejam realizadas. Outro tipo de testagem que também está sendo realizada em massa neste mês de dezembro é a que identifica HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. A iniciativa é da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital, motivada pelo Dezembro Vermelho. O primeiro dia desse mês marca o Dia Mundial da Luta contra a AIDS e a agenda da vigilância epidemiológica do município oferece diagnóstico, aconselhamento e, se necessário, o tratamento. Estão sendo realizados testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite B e C. A testagem hoje vai funcionar das 9 às 17 horas. Qualquer pessoa que chegar, a gente consegue fazer o teste. Lembrando que é importante trazer o documento, porque para a liberação do resultado de exame a gente precisa de um documento com foto para a liberação dos exames. Os testes podem ser feitos no Centro de Testagem e Aconselhamento qualquer dia durante o ano inteiro. O Centro de Testagem e Aconselhamento, ele realiza teste rápido durante todo o ano, todos os dias da semana, das 8 da manhã até as 17 horas. Então, qualquer dia durante a semana, se você quiser vir fazer o teste, pode vir sem marcar, não é necessário agendar. Além do Centro de Testagem e Aconselhamento, todas as unidades básicas de saúde hoje em Aparecida de Goiânia já têm disponível os testes rápidos, que também pode ser realizado sem necessidade de agendamento. Quem eventualmente receber um resultado positivo em algum dos testes vai receber todo o acompanhamento e tratamento gratuitamente. Hora de um rápido intervalo, mas em poucos minutos estamos de volta para falar sobre emprego. O número de desalentados, aquelas pessoas que desistiram de procurar trabalho, está menor em Goiás. E ainda, a Prefeitura está captando e divulgando vagas de trabalho. Na última semana foram mais de 1.000. Eu volto já. No último dia 2, o Fundo Monetário Internacional divulgou um novo relatório recomendando que o Brasil mantenha o teto de gastos para obter a confiança do mercado. Mas o FMI também afirmou que isso não deve ser feito com base na retirada do auxílio emergencial. Especialistas na área da economia afirmam que isso só será possível mediante reformas estruturais. 6 estados do país apresentam taxas de ocupação de leitos de UTI por paciente com Covid-19 superiores a 80%. Dentre eles estão os 3 estados da região sul, também Pernambuco, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Leonardo Weissman, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, afirma que esse aumento deve-se ao relaxamento das medidas restritivas e também das medidas de cuidados tomadas pelos próprios cidadãos brasileiros.
O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos mudou a orientação sobre a quantidade de dias que uma pessoa que foi infectada pelo novo coronavírus deve ficar isolada. A recomendação agora passa de 14 para 7 ou 10 dias, a fim de garantir uma maior adesão da população, já que muitos não cumpriam a recomendação de 14 dias por medo de perderem o emprego, por exemplo. E, por falar em emprego, o Brasil tem atingido níveis históricos de desemprego. Nos últimos números apontam que mais de 14 milhões de brasileiros estão sem uma ocupação formal, o maior número que o IBGE, desde que o IBGE começou a fazer essa contagem. Entre esses desempregados, há os desalentados, aqueles que desistiram ou não estão procurando emprego nesse momento. O número desses desalentados aqui em Goiás vem caindo, segundo o IBGE. Essa dinâmica melhor do mercado de trabalho, embora não seja tal qual era antes, a gente ainda não atingiu indicadores melhores do que o que nós tínhamos antes da pandemia, mas essa dinâmica um pouco melhor, ela faz com que mais pessoas estejam dispostas a procurar trabalho, né? Então isso reduz de fato o número de pessoas desalentadas no estado. Então, apesar de não termos indicadores econômicos ainda em patamares melhores do que os que a gente tinha antes da pandemia, não dá para dizer que a gente não tem uma melhora. Apesar dessa boa notícia, o número de pessoas trabalhando ainda é preocupante. A pandemia, evidentemente, teve um forte impacto nesses números. E o que refletiu também na renda do trabalhador. Nesse jogo pela sobrevivência, o auxílio emergencial, previsto para acabar agora no mês de dezembro, veio também como um fôlego para quem estava sem salário. O auxílio emergencial, ele foi e continua sendo muito importante para Goiás, para o Brasil. Só para a gente ter uma ideia, esse auxílio ele envolveu cerca de 44% dos domicílios aqui do estado de Goiás. A média nacional também está por aí. Mas em alguns estados ele chegou a atingir 70%. Estados da região norte e outros da região nordeste, né, tiveram um percentual muito mais intenso de pessoas, de famílias, recebendo esse auxílio emergencial. Então, nós tivemos a redução desse auxílio de 600 para 300 reais, né? E isso está atingindo, sim, as famílias aqui no estado. A queda na renda familiar foi mais ou menos de 20%. Isso porque o IBGE considera aqueles que estão afastados do trabalho, mas recebem um salário equivalente ao seguro-desemprego. Edson ainda lembra que, normalmente, os primeiros meses de cada ano são marcados pela baixa atividade comercial e, consequentemente, a pouca geração de emprego. O primeiro trimestre e o segundo trimestre têm taxas de desocupação maiores por dois motivos. Primeiro, porque muita gente que conseguiu emprego, principalmente emprego temporário, relacionados à atividade comercial, às vendas que existem no final de ano. Muitas pessoas são dispensadas no começo do ano. E outra questão é que muitas pessoas que não estavam procurando trabalho, quando começam novamente no novo ano, acabam procurando trabalho. Mas no meio de todos esses números, Goiás está bem posicionado. A geração de empregos na região tem superado a média de outros estados. Algumas iniciativas têm ajudado a colocar o trabalhador em contato com a empresa que busca mão de obra qualificada. A Prefeitura de Aparecida de Goiânia realiza esse processo de cadastro e encaminhamento. Para isso, quem quer uma vaga deve fazer um agendamento lá no site da Prefeitura e depois ir até o Serviço de Atendimento ao Cidadão, na cidade administrativa, passar por uma triagem e, se tiver perfil para alguma das oportunidades, será direcionado para uma entrevista com o contratante. Para ter acesso é muito fácil, entra lá no site da Prefeitura, aparecida.go.gov.br, vai lá nos serviços online, agendamento de saque. Lá você vai poder agendar o dia e o horário que fica confortável para você. Vem para cá que nós temos o prazer de acolher você muito bem e te caminhar para uma vaga de emprego. Vamos para mais um rápido intervalo aqui no informativo Mundo UFG.
primeira-dama do estado de Goiás, Gracinha Caiado, enviou para a Assembleia Legislativa um projeto que prevê algumas mudanças no programa Bolsa Universitária. O texto sugere a mudança do nome dele para Universitários do Bem e também que a seleção dos bolsistas passe a ser feita com base na vulnerabilidade social da família, considerando a condição de vida e não somente a renda. O processo seletivo vai avaliar todos os dados contidos no cadastro único e a nota que o candidato obteve no Enem. Uma outra informação importante, o câncer de pele. O alerta é dado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, que criou em 2014 uma campanha para informar e conscientizar a população sobre os cuidados para evitar e também para tratar esse tipo de câncer. O câncer de pele ele supera o índice do câncer de mama nas mulheres e de próstata nos homens. Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, 27% dos casos no país em 2020 serão de pele. Em Goiás, a estimativa é que 8.000 pessoas tenham a doença somente este ano. Há diferentes tipos de câncer e essa foi uma das perguntas que a Letícia fez durante a entrevista. Confira. Existem 3 tipos diferentes de câncer de pele. 2 deles são muito parecidos, já se chamar câncer de pele não melanoma, são mais frequentes na população, corresponde a cerca de 95% dos casos. Desses, a grande maioria é de carcinoma base celular, que na maioria das vezes se manifesta como um pequeno carocinho, às vezes o paciente descreve como uma espinha, que aparece depois de 30, 40 anos de idade e que vai aumentando progressivamente de tamanho. Geralmente tem uma cor brilhante, perolada, e que pode crescer e sangrar. O segundo tipo, que corresponde a cerca de 20% dos casos, é o carcinoma espinocelular. Ele é uma forma um pouco mais agressiva, ele se manifesta inicialmente com uma lesão verrucosa, uma lesão que começa a crescer e sangrar com facilidade. E essa lesão, ela, como eu disse, ela inspira um pouco mais de risco. Então, assim que percebida, ela tem que ser avaliada precocemente. E o terceiro tipo de câncer de pele é o melanoma, que é o mais agressivo, que corresponde a 5% dos casos. Normalmente ele se origina a partir de uma pinta que você já tinha, uma pinta pré-existente, que ela muda as características, ou ela aumenta de tamanho, ou ela muda de cor. No entanto, ele pode aparecer com uma pinta nova. Então, na vida adulta, é muito importante observar essas alterações. Doutor, existem fatores de risco, tom da pele, por exemplo, que podem favorecer aí o surgimento do câncer de pele? Sim. Os 2 tipos mais frequentes que eu disse, que é o câncer de pele não melanoma, que é os carcinomas, normalmente se oriundos a partir de lesão provocada pela radiação ultravioleta do sol. Então, o sol é o grande vilão desse tipo de lesão. E o que deve ser feito para a gente evitar esse tipo de situação? A pessoa tem que se proteger adequadamente. Com o quê? Com a camisa fechada na gola, camisa de manga comprida, uso de chapéus e uso de filtro solar nas áreas expostas ao sol. O fator de proteção do filtro solar deve ser acima de 30 e deve ser aplicado a cada 3 ou 4 horas, mas caso a pessoa realize alguma atividade que transpire bastante ou esteja em alguma outra atividade na água, ele deve aplicar o filtro a cada 2 horas. É importante ficar atento aos sinais e procurar um médico se eles aparecerem. Verifique sempre o surgimento de lesões novas, principalmente nas áreas que ficam expostas ao sol, como as mãos, antebraços, dorso, costas e peito. Caso alguma pinta esteja mudando de tamanho, cor, brilhando ou sangrando facilmente, ela deve ser avaliada por um especialista. Tem tratamento, doutor? Sim. O tratamento dos carcinomas, que como eu disse são os mais frequentes, 95% dos casos, eles na maioria das vezes são curados com cirurgia. A grande questão é, essa cirurgia, quando você faz, você vai largar uma cicatriz. Então, quanto mais precoce o paciente procurar o médico, consequentemente, mais facilmente vai ser curado, a cirurgia vai ter uma incisão, um corte menor, consequentemente, um dano estético menor. Já o melanoma, ele é um câncer muito agressivo. A cirurgia é a parte inicial do tratamento e deve ser vasculhado se ele não se espalhou para algum lugar, que seriam as metástases.
Doutora, a gente sabe que existe a campanha, né, Dezembro Laranja, para conscientizar a população, principalmente no Brasil, onde é um câncer muito comum. Qual que é a programação para esse ano e diante da pandemia? Como é que a Sociedade Brasileira de Dermatologia vem se organizando aqui na Regional Goiás também para fazer a campanha? Nós estamos trabalhando principalmente com a parte de divulgação da parte de prevenção, que é a principal forma de evitar a ocorrência do câncer de pele e de diagnóstico precoce, para que o paciente possa ter um tratamento adequado com o mínimo dano possível. Lembrando que caso você tenha dúvidas e precise de um especialista na rede pública, há atendimentos gratuitos. Em Goiânia, você pode procurar o Hospital Araújo Jorge, referência em atendimento oncológico, ou ainda o Hospital das Clínicas da UFG. Um vídeo produzido por alunos do primeiro ano da Educação Básica do CEPAI está entre os finalistas do 6º Festival Internacional de Cinema Escolar de Alvorada, o FECEA. A produção chama-se CEPAI Demais e é uma videocarta onde alunos do centro mostram para as crianças calápalos do Alto Xingu como é o dia a dia na escola. A produção é interdisciplinar e foi orientada pelas professoras Maria Alice de Souza Carvalho Rocha, Cláudia Barreto e Valdeniza Maria Lopes da Barra. O CEPAI também se destacou com outras 2 produções, o vídeo 10 anos e Offline. As produções da UFG concorrem com mais de 1000 filmes, entre eles 872 internacionais e 222 nacionais. Hora de ir embora, eu agradeço a sua audiência e companhia, lembrando que de segunda a sexta-feira tem Mundo UFG, a partir das 4 da tarde, trazendo conteúdo e informação aqui no canal 15.1. É sempre muito bom ter você conosco. Um abraço e até a próxima.